Pois é, pessoal, quem pensou que as coisas iam se acalmar, lê do engano. O Lula estava com problema com os Kid Preto, né? Tem gente aí que tá pensando que é Kid Bengala, não é não. Kid Preto é outra coisa, é um grupo especial do Exército. E você vai ficar chocado com o que aconteceu. Essa turma aí estava, segundo informações, inclusive tem um policial federal envolvido, estava planejando a morte tanto do Lula quanto do ministro Alexandre de Moraes. E a prisão foi efetuada hoje. O Exército está de olho nisso que está acontecendo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Também vamos falar de fake news. Pois é, a turma que quer controlar a fake news tomou mais uma checada, né? Enfim, tem muita coisa acontecendo. A Janja abriu espaço aí para que as ações de primeira-dama seja regulamentado. Tem muita coisa acontecendo hoje no Brasil e a gente vai falar nesse editorial. Então, muito obrigado por me receber na sua casa, agora na hora do almoço. Hoje, dia 19 de novembro de 2024, o ano já está indo, hein? Está acabando, né? Graças a Deus que está passando até rápido, né? Mas logo, logo chega 2026. Obrigado por me receber na sua casa. Agora é o segundo editorial e a gente vai conversar com matéria para vocês. Lembrando a você, se você não fez o download dos Segredos Milionários dos Leilões, esse e-book foi preparado para você aprender a ganhar muito dinheiro com leilão. Então fica ligadinho. Esse e-book realmente vai trazer muitas informações de extrema relevância para você. Fechou? Vem comigo, vamos começar de matéria que eu sei que você está aqui por isso. Pois é, quem diria, né? Que a turma que quer controlar as redes sociais, a turma detentora da censura, que fala que não pode ter fake news, espalha fake news e toma checada, né? Olha só o que aconteceu. Matéria da Folha de São Paulo. Charles Bronx, que é um lutador de UFC, ignorou Trump e Musk depois de vencer o americano no UFC. Ou seja, tadinho, o Trump e o Elon Musk foram ignorados no UFC. Pois é, mentira maior do que essa não tem, tá? Todos, né, ovacionaram Donald Trump e Elon Musk quando ele entrou no octódromo, né, lá na arena do UFC lá. Inclusive, o John Jones, que foi um dos grandes vencedores, fez a dancinha do Trump e dedicou o cinturão para ele. Mas e o Charles do Bronx? Esse cara ignorou mesmo? Pois é, segundo as más línguas, não. É uma bela de uma mentira da Folha de São Paulo. Os leitores adicionaram o seguinte contexto. É fake news. O próprio lutador publicou um vídeo desmentindo a matéria. O próprio lutador desmentiu não só a Folha de São Paulo, é óbvio que não, mas os jornais woke lá dos Estados Unidos que mentiram, que o Trump foi ignorado. Cara, essa turma vive da mentira. A gente acompanhou. É baleia. O Bolsonaro, o caso Marielle. O Bolsonaro, o caso das joias. Essa turma vive de mentira. A imprensa caía como se fosse um furacão em cima do Bolsonaro para tentar queimar. Mas não adianta. Todo mundo sabe que essa galera que diz que quer controlar as fake news é a própria turma, a left people das próprias fake news, né? Então não faz o menor sentido. Inclusive, quando a gente fala em fake news, a turma que quer regulamentar aí as redes é essa turma aqui, ó, tá? Lula volta a mentir sobre a fome no Brasil durante a abertura do G20. Petista disse que ao retomar a presidência em 2023, encontrou um país com 33 milhões de pessoas famintas. O Banco Mundial desmentiu, parabenizou e falou que o Brasil foi até mais do que os Estados Unidos, foi até mais do que a China e os outros países no controle, né, aí da pobreza. Inclusive, saiu uma matéria que em 2023, não graças ao Lula, mas graças ao trabalho feito em 2022 pelo Bolsonaro, o desastre da fome aqui na América só não foi melhor porque o governo Jair Bolsonaro deu uma controlada na situação. E os reflexos foram sentidos em 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a mentir, né? Então, meteu uma fake news, simples assim, sobre os números da fome no Brasil. Dessa vez, durante a abertura da cúpula do G20. O evento começou nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Durante o discurso, no início da reunião, Lula alegou ter acabado com a fome no Brasil em 2014. É mentira dele, né? E sugeriu ter encontrado o país na mesma situação depois de seu retorno à presidência em 2023. É mentira dele, né? É mentira dele. Não vou nem citar o que ele falou aqui. Mas a grande realidade é que as mentiras
que estão sendo contadas estão chegando no mundo, e o mundo já está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Ontem, uma matéria do The Wall Street Journal falou que a democracia no Brasil está em declínio, e a economia também. Pois é, os jornais norte-americanos estão tratando o Brasil como ele é, uma bela de uma república de bananas. E aí, vamos pegar uma matéria internacional, é o País. Tá vendo essa foto aqui maravilhosa? Pois é, muros coloridos para ocultar as favelas aos líderes do G20 no Rio de Janeiro. A cúpula vai acontecer durante a segunda-feira e terça-feira no Brasil. E aí, o que eles fazem? Para esconder a favela dos grupos do G20, veio o Lula gastando dinheiro e colocou um muro para esconder as favelas, para que os líderes não vejam, né, as favelas, os líderes mundiais. Cara, se tem uma coisa que eles sabem fazer bem, é mascarar a verdade, é mentir. Esse evento do G20 custou milhões de reais. Inclusive, o evento paralelo Janja Palusa foi mais de 30 milhões de reais para um bando de artistas se manifestar e falar que estavam combatendo a fome, para Janja ir lá e criar uma crise diplomática com Elon Musk, xingando de maneira baixa, vil, pouco, delicada, o Elon Musk falando até um inglês errado, né? Fuck you, Elon Musk, né? Então, assim, uma coisa deplorável. Só que o povo tá largando de ser besta. O povo tá começando a entender um pouco mais. Olha o que a Selma Silveira escreveu aqui, por exemplo. Cara, para pensar quantas cisternas poderiam ser construídas no semiárido, tirando da pobreza os pequenos agricultores, com 32 milhões. Quantas escolas, postos de saúde, etc., vão comprar aviões para o casal imperial? 1,4 bilhão para comprar um avião. 32 milhões para uma Janja Palusa. E vai ter outro evento agora, né? Um evento do BRICS que está cotado em gastar quase 80 milhões. Eu pergunto para você, esses eventos não dá para ser online, não? Não dá para ser uma bela de uma videochamada online? Deveria ser. Agora, sinceramente, cá entre nós, né? Assim, o que eles não estão preocupados nem um pouco é com o dinheiro público. Pensa esse tanto de dinheiro sendo utilizado para construir cisternas no Nordeste, para construir rodovia no Nordeste, incentivar o comércio no Nordeste. Lógico que eles não vão fazer isso, porque perde o voto, né? A matéria-prima do PT, a matéria-prima da esquerda, é o pobre. É por isso que eles vão fazer de tudo para que você permaneça pobre. E aí, pessoal, vocês vão começar a entender que para os amigos do rei, tudo, né? Essa turma capitalista que se finge de comunista lucra milhões às custas do povo brasileiro. Afinal, essa turma que está defendendo você pagar as brusinhas da Shein com imposto, na hora que chega no deles, quer tirar um imposto. Quer um exemplo? Felipe Neto, né, influenciador aí, ele tem uma empresa que cuida de outros influenciadores que lucra milhões. Mas para você é comunismo. Para mim é capitalismo na veia. Se eu puder sair dos impostos, que é o que eu defendo para ele e para todo mundo, eu posso, né? Vamos lá, presta atenção. Empresa de Felipe Neto justifica isenção fiscal do PERSE. A Play 9, empresa do influenciador e amigo da Janja, confirmou o recebimento de um valorzinho milionário, né, de benefício fiscal do governo federal. A empresa do Felipe Neto, a Play 9, que agencia perfis de influenciadores nas redes sociais, confirmou a utilização de 14,3 milhões em benefício fiscal até agosto deste ano, através do Programa Emergencial Retomada do Setor de Eventos, Lei PERFS, do governo federal. Opa! Então quer dizer que o Felipe Neto deixou de pagar 14,3 milhões só até agosto desse ano. Só até agosto. E presta atenção, para você... Reclama não das brusinhas da Shein. Reclama não. Para você, reclama não de cobrar mais impostos, porque ele está se isentando dos impostos. Não estou falando que é ilegal, é legal. Outras empresas também. Agora, o que você devia entender? O discurso não bate com a realidade. E você ainda acredita nessa gente?
Pois é. Até o João Amoedo veio falar sobre isso, né? Muito positiva a iniciativa da Receita Federal de divulgar os beneficiários de programas de subsídios do governo. Fica ainda mais explícito que boa parte desses privilégios vai para quem não precisa e que passa a ser defensor ferrenho do próprio governo. Ora, né? Uma figura que é defensora ferrenha do governo, ela não pode ter nenhum benefício fiscal. Óbvio, e aqui mora o ponto, né? Ele está sendo beneficiado por essa amizade, por essa defesa ao governo, né? Enquanto deixa a conta para os mais pobres. Precisamos pressionar os políticos a acabar com esses programas de transferência de dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Nós precisamos, ô Amoedo, fazer um programa que tira imposto. É o seguinte, um pobre, ele trabalha 149 dias no ano para bancar o governo com imposto. O pobre que paga, presta atenção, ganha R$ 1.400, mas paga aí R$ 115, R$ 130 no botijão de gás, se reduzir o imposto sobre isso, cai ali para 70. Ou seja, o poder aquisitivo dele aumenta, a comida abaixa, ou seja, isso é poder de compra. Então, não existe outra medida para ajudar o povo senão a redução de impostos. Ponto. Falei. Pessoal, fica aí ligadinho que a gente já está entrando já no caso aí dos Kid Pretos aí que foram presos hoje por causa do Lula, tá? Por causa de um possível plano contra o Lula. Vamos lá, olha só. Polícia Federal bate à porta da mulher do Daniel Silveira. Meu amigo, brincadeira não. A Polícia Federal intimou a mulher do ex-deputado Daniel Silveira, Paola Silva, na quinta-feira. No documento ao qual a Oeste teve acesso, a Polícia Federal se limitou a informar que Paola tem de comparecer à unidade da PF no centro do Rio de Janeiro no dia 26, para prestar esclarecimentos no interesse do caso apurado supraindicado, mas não indicou o caso. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone, ponderou a corporação. Para obtê-los, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da delegacia. Então, ela está sendo intimada e ela não sabe por que ela tem que comparecer à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimento, né? Vamos lá, pessoal, tá dando uma repercussão pesada isso aqui. Olha só. Polícia Federal prende kids pretos e policial federal suspeitos de planejar golpe e morte de Lula e Alexandre de Moraes. Rapaz, o negócio é tenso. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Contra-Golpe, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito nas eleições de 2022 e restringir o livre exercício do Poder Judiciário. Olha só como é que a matéria é divulgada, né? A operação mira os Kid Preto. Cara, quem que são esses Kid Preto, né? Tem muita gente que não sabe o que é Kid Preto. Kid Preto é um apelido informal que foi dado às forças especiais do Exército. Eles são chamados de Kid Preto por causa da boina preta que eles utilizam. Então eles tinham uma boina preta, né? O Kid Preto, ele é utilizado, né? Operações de alto risco, operações irregulares, operação de guerra, guerrilha, para enfrentar guerrilheiro. Então, é para isso que o pessoal dos Kid Pretos são utilizados. E onde que esse grupo de operação especial fica, né? O principal local é Goiânia e Manaus, mas tem Niterói também, tá? Mas o lugar, assim, o principal ponto dos Kid Pretos é no estado de Goiás, em Goiânia, né? E esse é o grande ponto que fez com que as operações, né, tivessem aqui grande parte aqui no estado de Goiás. A operação mira os Kids Pretos, que seriam militares da ativa e da reserva. Além deles, um policial federal também foi preso. Segundo a Polícia Federal, havia um planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, para matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, além do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A operação cumpriu 5 mandatos de prisão preventiva, 3 mandatos de busca e apreensão e 15 medidas cautelares diversas da prisão, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, a proibição de se ausentar do país com entrega de passaportes no prazo de 24 horas e a suspensão do Exército de funções públicas. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandatos que estão sendo efetivados no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e também teve um mandato cumprido
no Distrito Federal. 3 militares e 1 policial federal foi preso. As investigações apontam que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Os investigados são, em sua maioria, militares com formação de forças especiais. Entre essas ações, foi identificada a existência de um detalhado planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, que seria executado no dia 15 de novembro de 2022, voltado ao homicídio de candidatos à presidência, à vice-presidência da República eleitos. O Alckmin e o Lula ia para o saco aqui, segundo a matéria. Ainda estavam nos planos a prisão e execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal que vinha sendo monitorado continuamente caso o golpe de Estado fosse consumado. É o que trata aqui a matéria do Metrópolis. E aí, todos os jornais agora estão falando disso, matéria do UOL também. Militares e agentes da PF são presos por suspeita de planejar a morte de Lula. Tá, vocês estão entendendo o que está acontecendo com isso aqui? Vocês tinham uma certa dúvida como seria a postura do próprio Supremo Tribunal Federal e como seria a postura do governo daqui em diante. O que o governo está querendo fazer? Eles estão querendo a validação dos atos aplicados até agora em relação aos presos do 8 de janeiro. Eles querem validar, com essas ações, o que aconteceu, as prisões, os 17 anos de prisão, para quem escreveu Perdeu o Mané com Batom, é isso. Então, teve o caso do cara lá que se explodiu. E aí, já teve repercussão imediata, a ponto da própria Argentina determinar a prisão de todo mundo que tinha fugido para a Argentina. Todo mundo que tinha fugido para a Argentina. Teve alguns que tentaram se evadir para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, tentaram sair, para não serem presos lá na Argentina. Mas assim, o estrago já começou a ser feito. Agora, vem essa operação para não falar que eram... mas eram velhinhas com Bíblia na mão. Eram figuras. Era uma manicure, era um chaveiro. Não. Vamos colocar, vinculado a esse ato do 8 de janeiro, militares das operações especiais que queriam matar Lula e Alexandre de Moraes. Assim, a gente desfaz a narrativa de que eram velhinhas de Bíblia na mão. Agora, os militares estão envolvidos. E aí, com toda certeza, o Exército, consentiu que essa ação fosse feita. Senão, teria ali um conflito, vamos dizer assim, teria ali uma certa animosidade entre o Lula e os comandantes do Exército, Marinha ali, e também teria um conflito com o próprio Múcio, que é o ministro da Defesa. Não aconteceu, ou seja, eles esperavam que essa ação ia acontecer e realmente essa ação aqui vai trazer muita repercussão. Vocês esperem que isso aqui será o assunto, será a bola da vez, nos próximos dias aí, não tenho dúvida disso. Mas essa operação ainda vai trazer muita informação. Agora, um ponto aqui é interessante a gente analisar. Isto aqui, eles vão buscar algum tipo de ligação com a figura do Bolsonaro. Eles precisam validar essa ação contra o Bolsonaro. E espere, Para quem imaginava, nossa, e agora? Como é que o Supremo vai agir? Como é que será a ação do Supremo? Não tenha dúvidas. O Supremo vai dobrar a aposta, vai partir para cima, e aí, ao que tudo indica aqui, se tem uma coisa que o Supremo não quer, é que o Bolsonaro possa ser candidato, que venha a buscar a sua reeleição. Isso é fato, fato público e notório, que fica exposto aí. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma honra poder estar trazendo informação para vocês. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha. Ainda dá tempo de você fazer o download do livro que está disponível aí. Além desse, outras obras estão disponíveis para você. É sempre um prazer ter você aqui conosco. O pessoal está me pedindo muito, tá? Até porque, assim, se tem uma coisa que eu tenho conhecimento de causa sobre questões financeiras. Eu sou um cara que saiu lá de baixo, vocês devem estar sabendo, uma pessoa que realmente começou,
sabe, bem pequeno e hoje tem uma condição financeira boa. Então, muita gente está pedindo que eu traga, né, algum conteúdo sobre orientações financeiras, como investir, como, mesmo saindo de baixo, conseguir, numa projeção a longo prazo, melhorar a situação de vida. Então, vou começar a escrever um livro agora, e até porque o meu foco é proteção patrimonial, holding, essas coisas. Então, eu vou começar a trazer um conteúdo para vocês, tá? Uma espécie de orientação sobre como sair do buraco, tá? Então, muitas pessoas estão pedindo para que eu faça isso. Vou trazer algum conteúdo nesse sentido. Provavelmente o próximo editorial, o próximo e-book que eu vou trazer para vocês, né? Provavelmente em dezembro, seja nesse sentido, vou me dedicar à escrita desse material para vocês. Fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Se você acha que é interessante, coloca aí "eu quero", que eu vou preparar esse e-book para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.